Você já sentiu que o amor te deixou para trás? Como se aos 50, as chances de encontrar alguém especial tivessem desaparecido? Como se o tempo tivesse apagado aquela chama que fazia seu coração acelerar? Deixe-me contar a história de Marcos, um homem que acreditava exatamente nisso, que pensava que o romance era coisa do passado, algo reservado para os mais jovens. Mas uma noite, uma única noite, mudou tudo. Fique até o final, porque o que Marcos descobriu pode transformar sua vida também. Marcos tinha 52 anos quando começou a sentir o peso da solidão. Todas as manhãs, ele acordava cedo, fazia o café, o aroma forte enchendo a pequena cozinha do seu apartamento e se sentava à mesa, sozinho. O som do rádio ao fundo, as notícias do dia, o barulho distante do trânsito, tudo parecia amplificar o vazio que ele carregava. Após um divórcio aos 46, Marcos jogou toda a sua energia no trabalho, na academia, nas conversas com os amigos, no bar. Mas, no fundo, a vida parecia monótona, sem cor. Ele olhava pela janela, vendo a cidade pulsar, e se perguntava: será que uma mulher vai querer um cara como eu? Um homem de 50 anos com rugas, cabelos grisalhos e um passado cheio de erros? Havia noites em que Marcos se pegava revisitando memórias. Ele se lembrava do jovem de 25 anos, confiante, rindo alto em churrascos com os amigos, conquistando olhares com um sorriso fácil. Lembrava do primeiro encontro com a ex-esposa, da adrenalina de segurar a mão dela pela primeira vez, das noites em que dançavam até o amanhecer. Até as discussões, com toda a intensidade, pareciam carregar uma paixão que ele não sentia. Mas, agora, aos 52, Marcos se perguntava se ainda tinha aquele fogo dentro dele. Será que era possível reacender algo que parecia apagado há tanto tempo? Ele não tinha certeza, mas uma vozinha insistente, quase imperceptível, sussurrava: você ainda tem muito para viver. A resposta veio de onde Marcos menos esperava. Era uma sexta-feira chuvosa, o tipo de dia em que a cidade parece desacelerar e o céu cinza reflete o peso nos ombros. Um colega do trabalho, Luiz, insistiu para que Marcos o acompanhasse a um evento de música ao vivo em um bar local. Música ao vivo? Eu? Isso é coisa de garoto, pensou Marcos, rindo da ideia. Ele imaginou um lugar lotado de jovens, com luzes piscando e músicas que ele não conhecia. Quase recusou, como fazia com a maioria dos convites nos últimos anos. Mas algo na voz de Luiz, talvez a promessa de uma noite diferente, talvez o cansaço de ficar preso na mesma rotina, o fez hesitar. Por que não? Pensou. Ele vestiu uma jaqueta de couro que não usava há anos, arrumou o cabelo grisalho com cuidado e saiu, sentindo um misto de nervosismo e curiosidade. Ao chegar ao bar, Marcos se sentiu como um peixe fora d'água. O ambiente era quente, com o cheiro de cerveja artesanal e o som de uma guitarra elétrica ecoando. Casais dançavam, grupos de amigos riam alto, e Marcos, segurando um copo de uísque, pensou: que ideia idiota, eu não pertenço aqui. Foi então que uma mulher subiu ao palco. Ela tinha 50 anos, cabelos castanhos com mechas grisalhas e uma energia que parecia iluminar o lugar. Seu nome era Ana. Quando ela começou a cantar, uma versão acústica de uma música antiga que Marcos amava, o bar ficou em silêncio. A voz dela era rouca, cheia de alma, como se cada nota carregasse uma história. Marcos sentiu algo que não sentia há anos, o coração disparando, o calor subindo pelo peito. Cada palavra da música parecia falar diretamente com ele, como se Ana, sem saber, estivesse cantando sobre suas próprias cicatrizes. Quando a apresentação terminou, o bar explodiu em aplausos, mas Marcos mal ouviu. Ele estava perdido em pensamentos, tentando entender por que aquela mulher o impactou tanto. Ana desceu do palco e, para surpresa dele, caminhou em sua direção, puxada por um amigo em comum. Ela não era o tipo de mulher que chamava a atenção, à primeira vista. Não usava roupas extravagantes, nem tinha o ar de quem busca impressionar. Mas havia algo nos olhos dela, uma mistura de força e vulnerabilidade, que fez Marcos baixar a guarda. Ela perguntou o que ele achou da música, e sem saber porquê, Marcos se viu falando mais do que o normal. Contou sobre sua paixão por carros antigos, algo que não mencionava há anos, e sobre como a vida parecia ter perdido o brilho. Ana ouviu com atenção, como se cada palavra dele fosse importante. Naquela noite, enquanto caminhavam pelo calçadão molhado, o som da chuva, misturando-se ao barulho da cidade, Marcos percebeu algo. O
O amor após os 50 não era como o dos 20. Era mais calmo, mais profundo, mais verdadeiro. Como disse Clarice Lispector, o amor maduro não é menor em intensidade, é apenas mais silencioso. Marcos começou a entender por que o amor após os 50 é diferente, e talvez melhor. Aos 50 você sabe quem é. Você já enfrentou derrotas, colecionou cicatrizes, aprendeu com os tombos. Não há mais tempo para joguinhos ou máscaras. Cada conversa, cada olhar, carrega o peso de uma vida inteira de experiências. O amor na maturidade não é sobre correr atrás de paixões avassaladoras, mas sobre encontrar alguém que vê suas imperfeições e ainda assim escolhe ficar. Mas como Marcos chegou até ali? Como ele, que acreditava que o amor era coisa do passado, encontrou Ana? E mais importante, como você, cara, pode encontrar esse amor também? Marcos não encontrou Ana por acaso. Ele seguiu, sem perceber, 3 passos simples que mudaram tudo. Esses passos não são fórmulas complicadas ou promessas impossíveis. São escolhas que qualquer homem pode fazer, em qualquer momento. E agora, vou compartilhá-los com você, porque acredito que, assim como Marcos, você também pode reacender a chama e escrever um novo capítulo na sua história. O primeiro passo é reconectar-se com sua essência. Marcos passou anos vivendo. Para o trabalho, para pagar as contas, para manter a imagem de homem forte que todos esperavam. Mas aos 50, ele começou a se perguntar: o que me faz sentir vivo? O que me faz ser eu? Ele se lembrou de como amava consertar carros antigos. Na juventude, do cheiro de graxa, do som do motor voltando à vida. Então, comprou uma velha caminhonete em um ferro velho e começou a restaurá-la nos fins de semana. Não era sobre impressionar ninguém, mas sobre redescobrir a alegria de criar algo com as próprias mãos. Quando você se reconecta com o que te move, seja restaurar carros, tocar violão, cozinhar ou caminhar na montanha, algo poderoso acontece. Você começa a exalar confiança, um brilho que as pessoas notam. Para Marcos, trabalhar naquela caminhonete não apenas trouxe prazer, mas o levou ao bar onde conheceu Ana. Então, pergunte a si mesmo: o que te faz sentir vivo? O que você amava fazer e deixou para trás? Comece por aí, cara. O segundo passo é abrir-se para o novo. Marcos percebeu que o amor não cai do céu enquanto você está no sofá assistindo futebol. Ele exige que você saia, que se mova, que diga sim, mesmo quando a insegurança grita para ficar na zona de conforto. Depois, de anos recusando convites, Marcos decidiu experimentar. Ele foi ao show no bar, mesmo achando que não se encaixava ali. E foi exatamente por dizer sim que ele estava no lugar certo, na hora certa. O amor pode estar em qualquer canto, num churrasco com amigos, numa aula de dança, num evento de carros antigos. Mas você precisa estar lá para encontrá-lo. Ana não estava em um aplicativo de namoro esperando por um like. Ela estava vivendo, cantando, sendo ela mesma. Então, qual é o próximo convite que você vai aceitar? Qual é a próxima porta que você vai abrir, mesmo que suas mãos tremam? O terceiro passo é ser vulnerável, mas autêntico. Naquela noite, conversando com Ana, Marcos não tentou bancar o galã. Ele não escondeu as rugas, as inseguranças, nem as marcas do passado. Falou sobre os anos difíceis após o divórcio, sobre os sonhos que ainda carregava, sobre o medo de não ser mais o cara que já foi. E Ana fez o mesmo. Ela contou sobre a perda de um grande amor, sobre os dias em que achava que nunca mais cantaria com o coração. Aos 50, o amor não é sobre impressionar com carros caros ou frases prontas. É sobre ser real, sobre mostrar suas cicatrizes e encontrar alguém que as ache tão valiosas quanto você. Como disse o poeta Rumi: além do certo e do errado, há um campo. Eu te encontrarei lá. Marcos e Ana se encontraram nesse campo, onde a autenticidade é tudo o que importa. Então, da próxima vez que você conhecer alguém, não tente ser o cara perfeito. Seja você, com suas histórias, seus medos, seus sonhos. Hoje, Marcos e Ana não vivem uma história de cinema. Eles têm seus dias difíceis, como qualquer casal. Há momentos em que brigam por coisas bobas, como quem deixou a louça na pia, ou por coisas maiores, como os planos para o futuro. Mas eles também têm algo raro. Um amor que valoriza cada instante, cada conversa, cada silêncio compartilhado. Marcos diz que nunca se sentiu tão vivo. Ele descobriu que o amor após os 50 não é o fim da estrada, é o começo de um caminho.
Mais rico, mais profundo, onde cada dia é uma escolha consciente de estar presente, de amar com intenção. E a maior surpresa? Marcos percebeu que o amor não era sobre encontrar a mulher perfeita, mas sobre encontrar alguém que quisesse caminhar ao seu lado, que visse suas cicatrizes não como falhas, mas como provas de uma vida bem vivida. E você, cara, está pronto para escrever seu próximo capítulo? O amor está esperando, mas ele começa com você. Não é sobre esperar que uma mulher apareça para te salvar da solidão. É sobre preencher sua própria vida com paixão, com coragem, com autenticidade e deixar que o amor encontre o caminho até você. Marcos achava que o amor havia esquecido dele. Mas aos 52 anos, ele descobriu que o amor após os 50 é mais profundo, mais verdadeiro, porque é construído sobre quem você realmente é. Então, me diga, qual será o primeiro passo que você vai dar hoje? Talvez seja redescobrir uma paixão antiga, como Marcos fez com seus carros. Talvez seja dizer sim a um convite que você está tentado a recusar. Ou talvez seja simplesmente acreditar que você merece ser amado, exatamente como é. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Comente. Qual é o seu maior sonho no amor hoje? Inscreva-se e compartilhe essa história com aquele amigo que precisa ouvir. Se você acredita que o amor ainda pode te encontrar, inscreva-se no canal. Mas só se tiver coragem de recomeçar.